Oi, gente, boa noite. Vou ligar aqui uma música da Iria Braga para não perder o costume e vou chamar o Amaury, nosso convidado de hoje. Essa é a nossa música, né, Iria? As coisas que vivi, minhas memórias dentro do chapéu, trago cartola, sambas de verão. Oi, Amaury! Tudo bem? Não estava conseguindo te adicionar. Como fica perto essa câmera, que horror. Oi? Essa câmera fica muito perto, ela é diferente da câmera do celular. Fica. Vamos ficar aqui, ó. Vai ficar assim. Para não aparecer muitos. Né? Um chapéu é porque gosto, nome talvez, um simples ócio, fácil de entender. E se eu aposto ser o que se é o meu negócio, passando no passado, não é o meu papel. Isso é pra mim, eu nem importo, nem não mais. Sofrer de amor não é nenhum troféu, pois amor tem escrito no meu céu. A gente está ouvindo Iria Braga. Obrigada, Iria. Se tu me diz que eu sou careta, eu dou um chapéu de letra, toca meu refrão. Deixa eu abrir aqui para a gente se enxergar e enxergar as mensagens. Faço minha chapéu quando estou no calçadão. Quando me se pega quando não tenho tostão. Minha amistade e minha tribulação. Mas o meu chapéu eu não vejo não. Pois é. Quem que nunca passou chapéu, né, Amaury? Estamos entre artistas. Eu nunca passei. Não, eu já. Já passei Já chapéu. passou? Deixa eu colocar agora o fone. Fiz teatro de rua e passei chapéu. Foi boa a experiência? A experiência sempre é boa. Mas é De estranho. passar o chapéu? Eu me senti É. de passar o chapéu. É estranho. Porque fica, parece que naquela expectativa, né? O público, ai, será que eu dou? Será que eu não dei? Ah, eu não tenho. Ah, só tenho R$2. Ah, o outro deu 50. Sabe? Teve Parece que tá uma peça que pressionando eu a fui pessoa assistir que eu pra achei bem alguma legal coisa. o que eles fizeram. Apesar de ser, né, voluntário, fica aquela... eu fui numa peça que eu achei bem legal, que eles deixavam um envelope. E a pessoa deixava Entregavam ok. antes e a pessoa deixava o dinheiro, deixava uma cartinha ou deixava o envelope Depois. sem nada mesmo. Perfeito. E daí É bonito. depois é que viam, ninguém abria na hora, né? Fica uma coisa mais educada. Mas depois Então, todo mundo gente, boa desesperado no final, noite. vamos ver quanto a gente ganhou. Quanto que deu? E dividir entre o elenco de 15 pessoas, né? Ai, meu Deus do céu. Coitado Então, do gente, pessoal do boa Fringe. noite. Ixi, já chegamos lá. Então, deixa eu molhar o bico, que hoje foi um dia bem doido aqui, eu tô com obra em casa e daí deu um problema, os caras saíram daqui agora há pouco, mas eu tudo certo. Não é no banheiro. Também deu problema no banheiro, ixi, mas faz Vazamento. parte, né? Então, gente, boa noite, sejam bem-vindos. Opa, deu uma interferência aqui. Sejam bem-vindos. A gente está aqui por conta do projeto Quase, um conto várias linguagens, que é um projeto realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura, da Prefeitura Municipal de Curitiba e da Fundação Municipal de Curitiba. O projeto Quase, ele surgiu a partir de um conto chamado Quase, que está nesse livro aqui, Pequenas Mortes Cotidianas, da Paula Giannini. Acho que o Amaury conhece bem a obra desse livro, já deve ter lido, imagino. Não só o conto Quase. Maravilhoso o livro, maravilhoso o livro. Maravilhoso mesmo, gente. São contos curtos
E assim, aqui é fácil, é rápido de ler, então é bem gostoso. E daí, qual que foi a ideia? A ideia é, eu peguei esse conto, que tá aqui dentro, e primeiro fiz uma leitura dele, leitura mesmo, uma leitura dramática, né? Peguei o livro, abri e comecei. Há tempos não reconhecia a mulher, né? E também fiz um vídeo com a narração e interpretação desse conto. Ah, ficou curioso? Está disponível já ali no link da bio. Esse vídeo foi gravado em sistema pandemia, dentro de casa. Foi editado pela Aline, o Denison que está cuidando da arte, das redes sociais. A gente conversou já com a Paula Giannini, com a Cirlei Machado Maciel, com o Kleber Fabiano. E hoje a gente está com a Mauri Hernani. A gente está fechando esse ciclo de lives, mas o projeto ele ainda tem mais coisas. A gente ainda vai disponibilizar o áudio conto, ou seja, o conto para escutar só, e o e-conto, que é um e-book, né? Que é o texto em PDF para vocês lerem. E além de 17 livros lindos desse aqui, que estarão nas casas de leitura do programa Curitiba Lê. Então, basicamente é esse o projeto. Por favor, prestigiem, por favor, assistam. As lives estão gravadas aqui no Instagram, também estão disponibilizadas lá no YouTube, então podem assistir. Eu esqueci de fazer uma descrição, a gente está começando com isso agora, está se acostumando. Então, gente, a gente está no Instagram, o espaço é pequenininho, a caixinha é pequenininha. Atrás de mim tem um pequeno livreiro, uma pequena estante com alguns livros, tem um pequeno globo, uma maraca, a Nanoca está aqui de novo, minha boneca de pano. Eu tô com uma blusa azul marinho com vermelho listada. Cabelo um pouco preso, um pouco solto e tenho o cabelo descolorido. O Amauri, deixa eu ver como é que o Amauri tá. O Amauri tá com uma camiseta escura, preta, não sei, cinza. Preta florida, eu acho. Florida com branco ou com cinza mais clarinho. Nós dois estamos de fone de ouvido e atrás do Amauri não dá pra ver muita coisa, né? Gente, Tem então, paredes, o Amauri... paredes beges. Então, gente, o Amauri, para quem não conhece, o Amauri é ator, é diretor, é produtor cultural e acho que bom, também é cuidador de cachorro, é quase um pizzaiolo, né? É um empreendedor de uma pizzaria cultural, não só come Só. mão na massa, não. E também, a Mauri é editor de livros, certo, Mauri? Sim. Eu tenho um livro aqui que tem produção do Amauri, é o Zumi Barreste. Zumba Rest, nosso último livro editado, primeiro editado pela Palco das Letras, a nossa editora, e é maravilhoso, é um livro sobre as culturas e a criação do Brasil. E fala muito do povo cigano. Hoje eu estava fazendo uma pesquisa sobre cultura e apareceu sobre cabideiro ou pendurar coisas atrás da porta e brincos de argola, que é uma coisa que eu gosto bastante. O Cláudio vai poder confirmar se é ou não, né? Isso são coisas que a gente herdou da cultura cigana, né? Então, é bem legal. O livro fala sobre amizade. Eu recomendo, por favor, procurem, se não souberem onde pode me perguntar que eu digo para vocês. O texto da Paula Giannini também, e ilustrações, esse é do Phil Félix. Bom, gente, deixa eu falar uma coisa então. Hoje é um dia um pouco triste, né? Porque a gente está finalizando as nossas lives. E eu tenho feito mais ou menos parecido a sequência das lives. E hoje eu falei com a Mauri, eu quero fazer um pouquinho diferente. Pode? Eu quero contar uma história. Ele falou, tá bom. Então, posso? Para começar? Vamos ver. Me libera, Mauri? Posso contar uma história assim para aquecer? A live é sua, eu sou só convidado. Então, vai lá. Não, a live é nossa. Ó, deixa eu ver aqui quem que deu boa noite aqui foi a Cirlei. Boa noite, Cirlei. Deixa eu ver se hoje eu consigo falar um pouquinho mais com as pessoas. Oi, Andresa. Oi, Denise, tá Mara. Ela quer a tua história já. Já? Tá bom, então vamos lá. Então depois eu dou oi para vocês. Oi, Elisa. Cirlei.
Paulo e Marília, palco da pizza. Oi, gente, então vamos lá para uma história para a gente começar. Eu não tinha antes preparado essa história, mas hoje eu acordei e falei, não vai dar para passar de hoje. Terça-feira eu estava com um poema meio engasgado, e hoje eu estou com essa história. Eu acho que ela cai muito bem no dia e nos dias de hoje. Bom, essa história aconteceu há muito, muito tempo atrás. E aconteceu lá onde hoje é a África, naquela localização ali, essa história aconteceu. Essa história se chama O Dia em que o Rei Pedra Engoliu o Dia. Então, nesse tempo ainda não existia o ser humano. Assim como a gente se conhece. Isso foi há muito tempo. Foi lá no tempo dos dinossauros, ou quem sabe antes. Então, existia o povo Pedra. Sim, o povo Pedra. E era um povo muito parecido assim com a gente, né? Eles tinham televisões, casas, estradas, colégios, mercados, farmácia, tudo. Era muito parecido com a nossa estrutura. Acontece que um belo dia, e aí tudo funcionava muito bem, todos felizes, vivendo em harmonia, tudo ótimo. Mas um dia, o Rei Pedra começou a ficar meio incomodado, começou a sentir uma fome de poder, sabe, de poder. Então ele falou com seus conselheiros, olha, apesar de estar tudo correndo nas mil maravilhas, eu não estou satisfeita, eu não estou feliz, eu estou com fome de poder, eu quero mais. E assim, ó, a gente é inteligente, a gente é superior. Afinal, os animais não pensam como a gente, então eu acho que a gente devia escravizar os animais. Lógico, a gente é melhor, a gente é superior. Então assim foi feito. E falaram, e quem não concordar, pode terminar, vá-se embora. E assim foi feito. Mas o Rei Pedra, ele sentiu uma fome que não parava. E ele sempre queria mais. Então ele saiu conquistando novas terras e mais coisas. E ele não parava com aquela fome. E ele fez um anúncio na televisão e contou para todo o povo Pedra essa história da superioridade do povo. Todo o povo Pedra acreditou no Rei Pedra. E deu-se uma briga tão feia. E o Rei Pedra, então, anunciou, inventou e declarou a guerra. E ela estava feita. E o povo Pedra estava com uma fome tão grande também de poder que eles começaram a brigar entre si. E foi uma confusão, mas o Rei Pedra não desistia. A fome dele aumentava e aumentava e ele não conseguia parar com aquilo. Então, um dia ele falou, quer saber? Eu sou superior, eu sou melhor. E eu quero mais, eu tô com muita fome, então eu vou comer o dia. Hã? E assim ele fez, foi lá e comeu o sol. E tudo se fez escuridão. Uma escuridão total. Não se via nada na frente dos olhos. E o povo começou a ficar com medo, muito medo. E ficou dentro das suas casas. Não saía mais, com medo daquela escuridão. Era um assombro, ninguém podia fazer nada. Só que o Rei Pedra começou a ter uns problemas. Vocês sabem que o sol é muito quente. E o Rei Pedra, com o Rei Astro Sol na barriga, começou a ter dores muito fortes. E pedia socorro, mas nada era feito, ninguém via nada. Mas eu adoro as histórias de magia, de encantamento. E é isso que aconteceu. Um dia, como que por encantamento, se materializou a Mãe Natureza. E foi lá conversar com o Rei Pedra. Ah, Rei Pedra, olha, parabéns, hein? Muito bonito isso, hein? Se achando superior aos outros seres da natureza, deixou tudo na escuridão. Que coisa mais feia. Mas eu vim aqui hoje para devolver o sol ao céu. E assim a Mãe Natureza fez. Tirou o sol de dentro da barriga do Rei Pedra e devolveu ao céu. E assim o dia retornou. Mas a Mãe Natureza ficou bem chateada, né? E puniu
o rei Pedra e todo o seu povo. Então, a partir daquele dia, todo o povo Pedra perdeu seu maior poder de falar, de andar, de se expressar. Eles viraram todos seres inanimados. Eles só poderiam ficar na natureza por décadas, séculos, milênios, ali, ó, só observando a natureza, sem poder fazer nada. Observando, ouvindo e aprendendo que todos os seres da natureza precisam ser respeitados e que ninguém é melhor do que ninguém. E dizem que até hoje o povo Pedra está assim, ó, inanimado, sem poder opinar, sem poder falar, sem poder andar. Vocês já ouviram assim falar quando alguém é muito arrogante, uma pessoa muito cheia de si? O que falam? Que essa pessoa tem um coração de pedra. E assim acaba essa história, que entrou pelo bico do pinto, saiu pelo bico do pato. Quem quiser, que conte 4. E eu escolhi essa história hoje, escolhi mesmo, falei, tá aqui. E as pessoas vão me perguntar, mas você inventou essa história hoje, né? Porque hoje é um dia muito propício para essa história do Rei Pedra, né? E se eu contasse semana passada, também ia fazer muito sentido, né? Nos dias que a gente está vivendo. Mas essa história não é de hoje, dia 24 de fevereiro de 2022, e também não é da semana passada. Essa história tem 19 anos, pelo menos publicada, não sei se tem até mais tempo. Essa história se chama A Guerra das Pedras, e é um texto do Amaury Hernani. Obrigada, Amaury. Meu Deus. É um texto que você contou muito bem, Isso aí é quando eu era quase um adolescente, antes de eu ser um cringe, antes de eu ser um cidadão da quase terceira idade, quando eu tinha 30 anos e acreditava que o povo Pedra podia ser exemplo para alguém, né? E hoje o cara que não é o povo Pedra, mas que também começa a comprar o Putin, continua fazendo a mesma coisa. É uma tristeza. Uma dureza isso. Mas essa história eu adorei você contando. Ela ficou guardada, acho que 29 anos. É isso? Não? Quanto? 20? É 19 anos. A gente apresentou só uma vez, só 19, uma temporada. acho. A gente apresentou uma vez essa adaptação desse conto, que eu nem lembro se eu escrevi como conto ou se como teatro. Era ainda os primórdios do... Quando a gente tem 30 anos, a gente acha velho, né? Na verdade. Nossa, mãe do céu. Obrigado adorei você relembrar sua história. 2003, imagine, fazem 19 anos. Meu Deus do céu. Uma temporada só desse espetáculo, com 3 histórias. Uma história minha, uma história da Paula e uma história da Terezinha Deck. Quem fazia o espetáculo era eu, a Paula, Terezinha e a Andresa Crossetti. Os Jurássicos do Teatro de Curitiba. Obrigado, adorei a contação. Espero que você continue contando essa história, é muito importante e relevante, principalmente para as crianças entenderem que os adultos não adianta, a gente esquece, não lembra mais e não aprende mais. Já está provado hoje, um dia muito triste, tanto pelas suas lives que estão acabando e pelo que está acontecendo aí. Claro que acontece em todo lugar do mundo o tempo inteiro, mas nessa proporção tá feia a história. Mas vamos lá, vamos falar de coisas boas. Falar de teatro, né? Então, gente, quem sabe, assim, tem muita gente que tá aqui dentro, na live, deixa eu diminuir aqui, que me conhece como narradora, né? Como contadora de histórias. E não sabe como que eu comecei, né? Eu comecei no teatro, atuando como atriz, e adivinhem aonde? Num lugar chamado Teatro Cultura, que ficava ali no Largo da Ordem, na frente do Relógio das Flores. E ali eu comecei a fazer teatro, assim, foi minha primeira experiência, e coincidentemente esse Teatro Cultura... E mais ou menos essa época também, né? Uns 18 anos atrás, não é isso? Ou é um pouco menos? Tem um pouco mais. Mais de 18? Tem mais. Foi em 99. Foi em julho de 99. Depois a gente corta essa parte.
Tem 23 anos. Nossa! E aí Eu lembro do teu começou... espetáculo. O teu espetáculo era do Vartan? Vartan! Era esse? Isso, eu não lembrava do nome desse personagem, da Dessana, eu era Dessana, Dimitra e Eu Dessana. lembro, tem uma fala que eu falo para Paula a vida inteira. Até hoje eu falo de um ator que é uma atriz, eu acho, não lembro, que falava: é verdade, senhora, não é verdade? Ou uma coisa assim. Era um É a espetáculo. Aline que fez a edição dos vídeos. Olha só, então aquela equipe continua com você, mas eles são todos hoje da terceira idade, né? Que nem nós, porque, meu Deus. Não, a Não, Aline é não é um pouco verdade. mais nova. Mais nova? Meu Deus do céu. Ah, porque ela era uma adolescente bem pequena mesmo. Ela É era verdade. pequenininha, ela era. Era um espetáculo quase mefistofélico. Tinha Satã, tinha... Era um espetáculo meio bruxuleante que você fazia. A Vani faz teatro, nossa, mãe, mesmo tempo que eu quase. Era Profecia dos Anjos, o nome da peça. Aí tinha um Profecia príncipe, uma dos Anjos. princesa. Aí A minha tinha amiga Regina. a Regina Beraldi. Aí tinha o Luiz, que fazia o Coisa Ruim. Tinha o Ricardo, que Nossa. não vi mais, não sei se ele continuou na área. Uma outra menina que fazia um anjo. E a Aline, que fazia o Tsaig, que era um ser que ficava com uma galinha, assim. Era muito Mas não é divertida. verdade, senhora, senhora. É uma outra frase que eu sempre falo, e agora eu só lembro do senhora, senhora. Falava pra você, eu acho. Falava pra mim, ela ficava na minha É. perna, assim. E ali eu comecei, e foi ali no Teatro Cultura. Ah, e essa peça foi legal, assim, essa minha primeira experiência, porque além de já ter a experiência de estar no palco e um texto e tudo diferente, ali no Teatro Cultura ele tinha um corredor para entrar, né? Passava pelo corredor para chegar no teatro. Então eu ficava no corredor, lá na entrada, recepcionando as pessoas para entrarem. Então já foi assim Nossa, uma prova de fogo, né? Vai e ainda vai lá. E ficava eu lá de demônia, só esperando assim. Então foi, eu lembro, eu era uma lembro que sessão da vocês. meia-noite. É muito louco. Acho que era. E lá no Teatro É isso aí. Cultura, vocês tinham essa cultura, né? Tinha esse costume, existiam peças à meia-noite, né? Na verdade, Porque Curitiba a tinha esse casa que costume, né? pingava sangue. É. Porque eu acho que Hoje assim. Ah, não, a casa Curitiba não tem que nem pingava cultura de ir sangue ao eu assisti teatro, um mas pouquinho mais cedo. Nem de dia, acho né? que Mas a era gente às vai 11. retomar isso. Às 11, é. Vamos. Então, assisti um espetáculo antes de apresentar a profecia. Então, deve ter sido umas 8, 9 horas da noite, não sei. E o espetáculo se chamava A Casa que Pingava Sangue. Casa que Gente, eu pegava sangue. fiquei chamando a Mauri de Moacir por muito tempo, por anos. Porque ele tinha um personagem que era o Moacir e era uma peça de terror, assim. E eu lembro de Serial cenas killer. assim, dele comendo a barata. Tinha a cena da barata, de comer. Eu não sei se era você até o outro ator que comia barata. Mas tinha alguém que comia Era eu, barata. claro. Parecia que era outro que era bem mais magro, mas era eu mesmo. Não, é que tinha um outro ator, não sei se, se você vai Tinha. lembrar o nome, que Eu ele lembro de tinha todos pinos no trabalhando. corpo. Claro, o Tipo, Tony Lucas. Tony Lucas. Era o Tony aquele? Eu, Nossa. aquele era o Tony no começo da. Ah! Eu acho que antes do Tony Lucas fazer, quem fez foi o cara que era do Rio de Janeiro, que inclusive assaltou o nosso teatro, levou um monte de coisa depois. Era o. Agora esqueci o nome dele. Esqueci o nome do ator. É o cara é o Tony Lucas entrou no lugar dele quando ele foi embora. Esqueci o nome dele. Ele tinha pinos no corpo, exatamente. Que bom que você esqueceu o Espetáculo, nome dele. Mas eu lembro espetáculo do disso Bienal. porque ele entrava uma cena, ele entrava num carrinho de mercado, né? É, Você lembra disso? E daí ele não sim, tinha os braços e as pernas. era uma homenagem ao filme Gente, Encaixotando Helena. Para quem encaixotando gosta do gênero, é um filme do gênero do terror dos mais fortes, porque é um filme sobre um amor. Um amor de um cara pela mulher, ele rapta a mulher e vai tirando partes dela, porque ele não quer que ela vá embora. No final,
Contei a história, né? Mas como eu sou um cara, passou do cringe, eu conto mesmo. Eu conto. É um filme que ninguém mais vê, porque deve ser um filme de 30 anos atrás, Encaixotando Helena. É um filme muito bom, de suspense. No final, ela fica como aquele personagem. Aquele espetáculo todo eu escrevi e fiz em homenagem a vários filmes de terror que eu era fã. Ainda sou, né? Mas a gente vai mudando com o tempo, mas foi uma homenagem. Mas é verdade, você começou, meu Deus, no Teatro Cultura, um teatro que a gente administrou na cidade por uns 20 anos, 22 anos, eu acho. Muito bom, o Teatro Cultura tem grandes histórias. Tem muita história. Assisti muita coisa, assisti infantil, levei minha avó para assistir. Então tenho um carinho muito grande pelo Teatro Cultura e hoje pelo palco, né? Que faz parte da minha história também. E daí, Amaury, conta pra gente como é que começou lá no século passado, há 32 anos? 33, comecei a fazer teatro com 17 anos, 27, 37, 47. Há 34 anos atrás, faz muito tempo. Como que 1900... começou? Conta. A minha experiência em querer fazer teatro ou querer fazer arte, eu era um garoto de classe média, média baixa. Na verdade era baixa, né? Mas a gente achava que era média baixa. Meu pai era bombeiro, minha mãe era do lar. Não, minha mãe já trabalhava para ajudar meu pai também num prédio de porteira, ele era o zelador do prédio. A gente morava no Centro Cívico e eu sempre gostei muito do universo da televisão e do cinema. Tinha pouquíssimo contato com o teatro na minha infância e adolescência. Não estudei nas escolas onde o teatro ia se apresentar cobrando ingresso, né? Minhas escolas todas foram públicas e eram escolas até boas na região central, mas que teatro ia muito pouco. Então o meu contato com o teatro presencial foi muito pequeno até os meus 16 anos. Aí com 16 para 17 eu queria fazer teatro, meu pai, aquela história de sempre, todo mundo sabe, proibiu porque era coisa de maconheiro, da época de viado, né? Aquela coisa, então foi proibido e fui para o Colégio Estadual do Paraná fazer o curso na minha época era o propedêutico, era o curso regular para fazer vestibular um dia, era só matéria sem curso técnico nenhum. Aí eu combinei com a minha mãe, que sempre foi minha apoiadora, depois de junho, que eu já estava insatisfeito com o curso do primeiro ano, segundo grau, que eu ia parar de ir para a escola e ia reprovar, porque eu queria entrar no mesmo colégio estadual, no outro ano, no curso de ator do colégio estadual, que quem administrava era o nosso saudoso, não sei nem se você conheceu, deve ter conhecido, o Armando Maranhão, né? O Armando Maranhão e o Luiz Afonso Burigo. O Burigo deve conhecer de nome, que era um figurinista e um dos coordenadores. E o Maranhão era o grande coordenador que trabalhou com a Anissete Bruno e Paulo Goulart, era a alma do curso do colégio estadual naquele, como diz você, no século passado. E aí eu reprovei de ano, entrei no colégio estadual, e no primeiro espetáculo que eu fui assistir no Teatro Guaíra era uma peça também de uma pessoa que virou um grande amigo meu até hoje, um maluco de pedra que nem a gente, que nem eu, Chico Terra. A primeira peça que eu assisti era uma peça dele no Mini Guaíra, me impactou muito, acho que era Gente Como a Gente, uma coisa assim. E também na mesma época, no primeiro ano do curso, eu assisti uma peça de uma pessoa que depois, acho que quantos anos depois, 10 anos depois, eu vim a conhecer mais profundamente, uma atriz chamada Paula Giannini. Assistia numa peça que era horrorosa, uma peça horrorosa, também no primeiro ano de teatro. Primeiro vi a peça do Chico Terra, que eu falei, nossa, eu quero fazer isso mesmo. E depois vi essa peça que era um diretor muito maluco, Vírus Virulento, Vírus Violento. Era uma peça sobre droga, me impactou muito, era muito ruim a peça, era muito ruim. E também no Mini Guaíra. E depois disso eu fui tendo experiência, eu trabalhei já no primeiro ano com teatro amador no colégio estadual, já dirigindo e atuando junto a uma amiga, um espetáculo horroroso, chamado Um Russo em Minha Cama. Ela era apaixonada pela Shirley MacLaine e eu, para fazer os agrados dela e também querer fazer teatro, adaptamos para teatro, montamos no colégio estadual, isso em 87. Convidei toda a classe curitibana do teatro, foi a primeira experiência como ator. E foi uma experiência frustrada, porque o espetáculo, a gente ensaiou com a equipe lá que fazia curso de teatro com a gente, convidei a classe toda profissional, e poucas pessoas foram assistir, pessoas que ficaram para sempre na minha vida, que me aturaram. Foi o Emílio Pita,
foi assistir e apoiou, ficou até o fim, querido Emílio Pita, o Lutero Almeida, e mais umas 2 ou 3 pessoas da classe, e um monte de gente, lotou o auditório do Colégio Estadual, acho que antes da reforma. E o espetáculo era para durar uns 50 minutos, durou umas 2 horas e 40, mais ou menos. Porque eu, aquela coisa do 17 anos, o ego, e a gente achar que sabe tudo na vida, eu já queria criar um espetáculo perfeito com a atriz, e o meu amigo, que era o melhor amigo também, era sonoplasta, fez operação de som, que eu também sou criador de sonoplastia, também desenvolvi. E eu, com 5 minutos de espetáculo, parei o espetáculo, pedi desculpa para as 200 pessoas assistindo, falei, gente, é que o rapaz, meu amigo, errou a sonoplastia, eu pedi para ele voltar. E fui aplaudido. E o meu ego subiu mais. Eu sou ariano, com 17 anos, é incontrolável isso. Uma coisa terrível. E eu achei que eu estava arrasando. E eu comecei a parar a peça a cada 3, 4, 5 minutos para dirigir a sonoplastia. A plateia foi indo embora. As pessoas foram embora. No final sobraram umas 15, 18 pessoas. Meus familiares, o Emílio Pita, o Lutero de Almeida, que me deu uma grande lição, falou, Mauri, ele era amigo do meu pai de adolescência, por isso que ele ficou até o fim, senão eu não teria ficado, não. Conversamos, e o Pita, que me deu uma grande lição, falou que a gente tinha um bom trabalho, mas que não podia fazer isso, claro que eu aprendi. No final eu cheguei a ser vaiado, as pessoas saíram, eu parava a peça achando que estava arrasando com um grande ator, com o processo de Stanislavski, criando personagem, e estava pagando o maior mico, mas foi uma grande experiência de produção. Depois disso, trabalhei o primeiro espetáculo em 88 com o Nautilio, que está aí a filha dele fazendo o maior sucesso junto com ele, a Helena, que era um bebê na época, com o Nautilio e com a Claudete Pereira Jorge, saudosa. Fiz Pinha, Pinhão, Pinheiro, que é um espetáculo de Enéas que muitas gerações de atores do Paraná fizeram. Fiz com o Nautilio e com a Claudete também o Vamos Transar, um espetáculo de um grupo alemão chamado Hot Scrutz. E o primeiro elenco no Paraná foi com o Rafael Camargo, com todo esse pessoal que é um pouco mais velho que eu, um pouquinho mais velho, uns 5 anos mais velho, 10 anos. E era um espetáculo sobre, educação sexual. E depois disso, meu caminho foi sempre para o teatro profissional. Eu só fiz um espetáculo amador, na verdade 2, essa experiência frustrada própria, do Russo em Minha Cama, Um Russo em Minha Cama, olha só. Era a história de um russo, mais uma coisa estranha. Horrível. E um espetáculo amador com também saudoso, você não deve conhecer porque você é muito nova, o Divonzir Moreira. Era um grande diretor de teatro amador, fazia parte do Associação de Teatro Amador do Paraná, acho que era FITAP, Federação Internacional de Teatro Amador do Paraná. A gente fazia teatro no Teatro de Bolso, da Praça Rui Barbosa, que hoje nem existe mais. Você chegou a conhecer, Vani? O Teatro de Bolso da Rui Barbosa? Só ouvi falar estudando. Não conhecia. Que coisa. A Vani também é jurássica, tem 20 e poucos anos de carreira e não conheceu, pra você ver como eu sou velho. Acho que eu sou a pessoa mais velha que ela está entrevistando e que ela conheceu até hoje. E eu fez aquele teatro, foi inclusive uma das últimas peças que se chamava... meu Deus, como era o nome daquela? A Fonte lá do Morro Atrás de Casa, de um autor de Santa Catarina. Era um espetáculo amador horrível, com amigos meus maravilhosos, fazendo comigo, que são amigos até hoje, mas era um espetáculo muito ruim. Era um espetáculo com uma escrita de teatro muito fraca, e com tudo isso a gente foi para festival internacional, no Paraguai, e depois daquilo eu falei que eu não queria mais fazer teatro amador, nada contra quem faz, eu acho muito legal, mas eu, como já tinha tido uma experiência com o Nautilio, eu resolvi continuar com o teatro profissional. E aí me formei em 89, em 90 comecei minha carreira, fiz vários espetáculos pelo Teatro de Comédia do Paraná, com o Lutero de Almeida, com Edson Bueno, trabalhei com Marcelo Marchioro, trabalhei com quase todo mundo, Trabalhei com Paulinho Maia. Eu não trabalhei com quem não me quis, porque eu era, na época, como eu disse, o ego muito inflado, me achava muito bom ator. Não é que eu não seja, eu sou muito bom. Mas eu me achava melhor ainda e era um pouco arrogante. Acho que ainda até sou um pouco. Então isso me causou alguns problemas com algumas pessoas da classe e com outras pessoas gostavam. E eu sempre prezei pelo teatro muito sério, pelo profissionalismo no teatro. Então fiz grandes espetáculos com o Lutero de Almeida, Mole de Jalibala. Sempre trabalhei com textos do Enéas. Depois
Fiz espetáculos viajando com teatro itinerante pelo Paraná e pelo Brasil todo, com Gilberto Bastos. Gilberto Bastos. Gilberto Bastos. Bastos. Gilberto Bastos. O Gilberto Bastos é meu amigo, mas com ele eu não trabalhei. Com Gilberto Bastos. Vitória, Rio de Janeiro. Não, a Gilda Elisa e o Gilberto Bastos são meus amigos íntimos, mas o Gilberto Bastos é um grande ator, diretor, e a Gilda Elisa, uma grande atriz do Paraná, que são amigos meus que eu nunca trabalhei. Mas o Gilberto Bastos é um produtor que viaja muito, também há 40 anos do Paraná, e vai para os espetáculos para todo o Brasil. Depois disso, continuei fazendo muito teatro. Depois me pergunta de alguma coisa se você assistiu, acho que não deve ter assistido nada, do tempo do Guaíra, que é muito tempo atrás. Aí resolvi fazer a minha própria companhia. Conheci a Paula em 1998. Em 99 a gente já começava a fazer a nossa experiência cênica junto com a Andresa Crossetti, com o Adriano Fabrício, que é meu irmão, e mais uma equipe legal, o Tony Lucas, o Edson Vanzo, que está lá desde o começo. Muita gente boa. E de lá para cá a gente vem tendo experiências com a literatura, com teatro, grandes produções. A Casa que Pingava Sangue foi uma das primeiras, texto meu. No começo da nossa produtora eu escrevia a maioria dos espetáculos, porque eu me achava um grande escritor. Aí depois que eu descobri a literatura da Paula, ficou muito difícil para mim escrever, porque daí até esse texto que você me lembrou do Povo Pedra aí, gostei muito, achei que você contou maravilhosamente, mas dá um pouco de vergonha perto da grandiosidade da literatura dela, porque os textos dela são muito... É que os textos dela são muito... Não, esse texto é maravilhoso, eu gostei bastante mesmo, eu não lembrava que era tão interessante. Mas eu parei de escrever, comecei a dirigir, atuar, produzir, porque a Paula tem uma dramaturgia muito mais requintada. E a nossa equipe, a nossa produtora, a Paula Companhia de Teatro, foi crescendo com isso. Espetáculos de cultura popular, Alto para Maria, Cordel de Amor, a Bela e a Fera, Poesia para Crianças, que era um espetáculo todo em cordel. A grande espetáculo, Se Essa Rua Fosse Minha, espetáculo de brincar, um espetáculo que virou livro, que foi para a Feira de Bolonha. E a nossa produção foi sempre muito bem recebida pelas pessoas. Olha lá, uma estrela me contou História da Arte para Crianças, feito para a mostra oficial do Festival de Teatro de Curitiba. A única vez que a gente participou da mostra oficial, porque eu fui lá dar uma prensa no Leandro e no Cássio e no Vitor. Eu falei, gente, vocês não vão me colocar não? Nessa mostra oficial, porra. Todo mundo é chamado, Fiane, e a gente não era chamado. Aí eles me deram um prêmio de consolo de fazer na mostra infantil, e a Paula escreveu esse texto, que é uma coisa incrível sobre a história da arte para criança. A gente fez no Teatro Fernanda Montenegro, e foi uma coisa incrível. Foi um projeto maravilhoso. Mas também, eu assisti esse espetáculo no Guairinha. Ah, sim, depois a gente fez a gente estreou no Fernanda Montenegro, na mostra oficial do Teatro Infantil de Curitiba, não sei em que ano, porque a gente participou de quase todos, até a gente se desestimular nos últimos anos. Foi lá por 2000, 2002. E depois fez uma temporada para Projeto Escola, no tempo que as escolas ainda iam para o Teatro Guaíra. Acho que está muito difícil de acontecer agora, né? E a gente fez acho que 2 ou 3 meses no Guairinha, com venda de escolas, foi maravilhoso. Um projeto que eu tenho muita vontade de refazer. Eu estava com me dá muito prazer como diretor, como ator, não sei se eu faria mais, mas como diretor e como produtor é um espetáculo belíssimo. Essas imagens são desenhos incríveis. Esse desenhista que é do Rio de Janeiro, ele é nosso amigo, ele é um cara incrível. O nível de desenho dele é altíssimo, altíssimo. Ó, não tem como não ir mostrando, né? É maravilhoso. Eu assisti esse espetáculo lá no Guairinha, né? E, no Guairinha. Eu lembro que eu fui sozinha e eu, né, já assumi, né? A Vanessa é muito sensível, a Vanessa é muito sensível. Eu sou mesmo, eu fui, eu chorei. E foi incrível, eu não lembro de tudo, mas eu lembro de uma cena, de uma escada. Daí era uma escada enorme que tinha estrela lá em cima, né? Um espetáculo sobre a jornada do artista, né? Que se descobre artista no mundo, aí recebe a musa.
é uma viagem pela história da arte, é um projeto belíssimo. Você me lembrou uma coisa que eu acho que é bom relembrar e refazer. Como a gente vai fazer agora esse ano, né, Vani? Junto com a Vani, também convidada, a Casa que Pingava Sangue, numa fotonovela, as antigas, mas que não é uma fotonovela, é fototeatro. Vamos fazer um projeto diferente com desenhos do tio Félix. Olha aí, vamos falar de linguagem, né? Vamos falar de linguagem. O que você quer falar? Travou. É uma outra linguagem, né? Deu uma travadinha. Voltamos? Voltamos. Então, que nem o quase teve a leitura, teve a narração e a interpretação. Aí vai ter o áudio, né, o áudio-conto, o e-conto. Então, formas das pessoas conhecerem a obra, né? Então, a Casa que Pingava Sangue tem lá mais de 20 anos e ela foi escrita e feita em teatro, né? Foi produzida para teatro. E agora, a Mauri teve outra pira com o mesmo texto e vai produzir uma fotonovela. E eu que estava lá assistindo na época. Fototeatro. Só que vai ter uma novidade, dizer, que nem, né? nem você sabia que ela vai ser uma foto de sangue de verdade. Vai ser... sangue de verdade vai. O artista nesse país, nesse estado, e principalmente nessa cidade, a gente tem que dar o sangue. Porque é difícil. Mas nós vamos ter a fotonovela misturada com o universo dos animes, com os HQs, com o quadrinho. Então o Phil Félix vai fazer todo o acabamento da fotonovela em desenho, inspirado no gótico. Ou seja, a gente vai tirar as fotos, nós vamos retrabalhar as fotos e vão ser desenhadas as cenas. Vai virar uma coisa, se alguém copiar depois, já está gravado aqui no Instagram. Vai ser inovador. Tô mais curiosa do que eu já estava. Fototeatro de terror. Vai ser bem legal. E assim, eu tô bastante tempo breve, parada, né? Do teatro, né? Opa, tem que ser esse ano. Bem rápido. Se não prestar conta, o Rafael Greca nos proíbe de fazer novamente. E a gente quer continuar fazendo muito projeto, né? Precisamos, foi aprovada a lei Paulo Gustavo, hein? Então, vem novos editais por aí. Você comentou em algum momento de teatro, né? Desse fazer o teatro amador, ter essas experiências, público, né? Ter pouco público, ter muito público. E teve um festival que eu participei do Fringe, com um espetáculo, era O Urso e o Jubileu. Eram 2 textos do Chekhov. E veio e tinha uma jornalista que fez uma crítica, né? Bem maldosa, assim, né? Bem maldosa, assim. Jornalista maldoso, não. Crítico de teatro ainda? Pois é. E ela não falou que era a pior peça do festival. Não era a pior. Tinha uma que era pior. Eu não lembro qual que era, mas a gente não era a pior. Ela escreveu assim? Não é a pior porque tem uma que é pior. Né? Estávamos em penúltimo ali lugar. E daí o diretor, naquele momento, chamou todo mundo para conversar, né? E apaziguar aquilo e perguntar e, né, ver o que as pessoas achavam. Era o João Paulo Godinho. Naquele momento ele foi bem sensível nesse sentido, né, de gente, vocês querem fazer a peça mesmo, né, porque a gente recebeu essa crítica, enfim, né, para lidar com isso, não sabia como lidar com isso, nunca tinha acontecido, a gente também estava atuando em teatro amador, mas a gente estava fazendo aquilo com muito respeito e muito carinho, só que a gente mexeu com Chekhov, e não pode mexer com Chekhov, né, não pode, tem que ser daquele jeito clássico. Enfim, o grupo todo falou não, deixa ela escrever lá, vamos seguir a vida, já está marcado, vamos continuar. O que aconteceu? Foi o nosso maior público naquela semana. As pessoas foram ver quais que eram as peças ruins. E foi super legal, superamos, deu tudo certo e continuamos apresentando ela. A gente foi para Campo Largo depois do festival. Então, sabe, foi naquele momento, e eu sou muito sensível, né, de falou mal, e que triste. Mas naquele momento, não, sabe, foi só mais um falando. E eu acho que é isso que a gente passa sempre, né? Porque não tem como agradar a todos, não tem como fazer uma leitura igual, o público não vai fazer uma leitura igual. Eu um dia fui assistir um espetáculo
Não lembro o nome do espetáculo. Também, se eu lembrasse, acho que eu não ia falar para não dar, né, não dar bancada, mas não lembro mesmo. E eu fui com um amigo meu, tinha alguns amigos e tinha um amigo meu em específico, eu estava do lado dele. E tinha algumas cenas que ele fazia assim. E eu olhava e eu fazia. Não fazia sentido nenhum para mim. Para mim era ridículo, era bobo, era. Sabe? Era que nem você falou, aquelas peças lá, uma porcaria. Era, mas para mim era. Para ele fez sentido. Eu não sei se era muito poético, eu não entrei no clima. Não sei o que rolou, mas para mim aquilo não fez sentido nenhum. Eu saí do teatro calada, claro, né? Porque também vou respeitar, né? Já vi pessoas saindo no meio do espetáculo e acho que não é legal, a não ser que a pessoa faça, né? Que os atores realmente saiam da casinha, mas se não, acho que você tem que respeitar. A pessoa ensaiou, né? As pessoas se reuniram, gastaram o tempo para estar ali, você tem que respeitar. Mas enfim, são experiências que a gente passa pra gente um dia chegar aqui, tá bom, você vai falar mal, fala, paciência, a gente vai continuar. Por que eu digo isso? Porque eu já tive muito aquela coisa de, vamos fazer a peça e tem que divulgar. É claro que a gente tem que divulgar, senão as pessoas não vão saber. Mas essa expectativa que o ator tem do público, né? Daí, vai ter público? Não vai? Quantas pessoas já chegaram? Já vendeu? Então, passar por tudo isso, eu acho que só o artista, e principalmente de teatro, sabe. A minha última experiência ali em 2014, com o espetáculo Palavra de Mulher, que foi no José Maria Santos, teve um dia que foi muito engraçado. A gente estava triste, até pensando, será que vamos ter que cancelar? Porque, poxa vida, né? A gente fez uma peça tão bonita, com tanto carinho, e tinha, sei lá, umas 5 pessoas ali na entrada. Aí, de repente, meu marido veio me avisar que chegaram mais de 30 mulheres vindas de... esqueci o nome da cidade agora, interior do Paraná. Enfim, caiu do céu um grupo de quase 40 professoras que vieram para assistir. Então, aí a gente agradece isso e esquece que só tinham 5 pessoas. E esquece que a primeira vez, a primeira peça, teve um dia que foi assistir meu tio, minha tia, meu pai, minha avó e mais uma pessoa, né? A gente esquece disso e começa a fazer arte. Eu, pelo menos, comecei. Não é egoísmo, mas sabe, mais para mim e para quem quer. Tipo, a gente tá aqui, a gente tá feliz por estar aqui trocando uma ideia. Eu tô feliz da vida de estar com o livro da Paula, de fazer essa obra dela. E vai ficar gravada. Isso que a gente conversou também no espetáculo Como a Vida, que é um espetáculo online, até falei com a Paula, não sei como que a gente pode chamar, né? E essa é a diferença que hoje a gente tem, que a gente gravou, a gente sabe gravar um pouco mais, a gente sabe disponibilizar, a gente tem esse, né? A gente não precisa só da TV educativa, que era um único espaço que às vezes abria as portas e as câmeras para a gente divulgar, né? A gente tem aqui a nossa televisão e a gente vai continuar divulgando, vai continuar fazendo a nossa arte. E os nossos amigos que vão assistir, que bom, e os que não vão continuar sendo amigos, sabe? Acho que para um pouco essa cobrança. Você concorda? 2 coisas, então, né? Primeiro, sobre essa questão, 3 coisas, na verdade. Primeiro, sobre a questão das críticas. Elas sempre vão existir em qualquer profissão, no teatro ou na arte mais ainda, né? Gosto é uma coisa muito individual. Mesmo que existam regras para montar Tchekhov, mesmo que existam processos de teatro, a visão de um grupo, seja amador ou profissional, sobre determinada obra, sobre o teatro contemporâneo, o teatro clássico, ou sobre qualquer obra, até um livro de literatura transformado em um conto transformado em dramaturgia, é muito o que aquele grupo, ou aquela pessoa, ou aquele artista quer falar, porque toca muito ele. Isso é uma coisa que ao mesmo tempo é boa e não é. Nós fazemos arte para nós mesmos. A verdade é essa. Todos os artistas, eles fazem porque gostam de arte ou porque precisam, têm a necessidade de se expressar artisticamente. E gostam de assistir arte. Menos a dos amigos, né? Os amigos do teatro não vão ver os outros amigos do teatro, principalmente em Curitiba. A gente, como morou 12 anos em São Paulo, lá é um pouco diferente. Alguns ainda vão. Pela concorrência, né? Porque lá existe mercado.
As pessoas vão assistir teatro como aqui vão assistir cinema. Era isso até 2016. Depois foi, infelizmente, São Paulo também está deteriorando um pouco. Então, são esses dois aspectos. Crítica sempre vai existir, mas a gente tem que fazer aquilo que a gente acredita e gosta, né? E o terceiro aspecto, meu Deus do céu, o que você falou no final? Sobre a... Ah, sim, a coisa boa que foi a gente conseguir agora usar isso, a tecnologia, né? A gente agora consegue... isso era uma coisa do cinema, da TV, e o teatro, ou o artista de teatro quando ia para a TV, ou para a linguagem virtual hoje em dia, né? A gente tinha muita dificuldade, porque a gente era muito, né, histriônico, caricato até, porque a gente tem essa coisa de fazer muito grande, e a gente, com a pandemia, foi descobrindo que a linguagem de vídeo ou de virtual a gente vai ficar para sempre. É o que não acontecia. Todos esses trabalhos que eu estou falando para você que a gente fez, estão na minha memória, estão nos cartazes, estão em algum jornal antigo, tem uma imagem ou outra, alguma fita VHS ou mini, acho que era mini DVD, mini VHS, tem, mas vai se perder, porque o artista de teatro que não tem muito dinheiro ou que não é muito regrado, a gente perde toda a nossa carreira. E depois da pandemia, não mais, porque a nossa conversa vai ficar aqui, a gente pode ter a experiência de apresentar no teatro ou em espaços alternativos e estar gravando ao mesmo tempo, apresentando para o público no mundo inteiro. Aquilo pode ficar gravado, mesmo que não esteja ao vivo, para depois as pessoas assistirem, comentarem, criticarem, até para dizer que é a penúltima peça pior do festival, e mesmo assim as pessoas vão lá assistir. Quer dizer, essa coisa da gente dominar a tecnologia foi muito importante para o teatro. Muitas pessoas do teatro do Brasil torcem o nariz, dizem que linguagem virtual não é teatro, que teatro online não é teatro, mas é só uma questão de... Como eu tinha com 17 anos, ainda tenho um pouco, e as pessoas, os artistas, nós somos muito mimados, e nós somos muito egocêntricos, acham que são o dono da verdade, dizem, isso não é teatro. Claro que é teatro. É claro, qualquer expressão humana que queira falar sobre alguma coisa, seja ao vivo de forma online, ou fique gravado, é teatro. Nós estamos comunicando alguma coisa. E isso vai ajudar a gente a ficar, né, para sempre. Não é só a novela da Globo que vai passar no Viva. Depois vai ter uma rede de streaming dos pobres que vai passar essa conversa hoje, vai passar a nossa peça, que vai passar o Como a Vida, porque nós estamos gravados para sempre. A gente quer ficar para a eternidade, todo mundo, né? Principalmente os artistas. E a outra coisa sobre a questão de fazer teatro e ter pouco público, eu tenho duas coisas bem rápidas para falar. Esse espetáculo que a gente está falando da Casa que Pingava Sangue, nós fizemos uma temporada, eu amava o espetáculo. Algumas pessoas da classe curitibana que também faziam teatro de terror diziam que a gente estava imitando, e não tinha nada de imitação. O trabalho dele, hoje ele é um professor maravilhoso, continua fazendo teatro de terror e é professor da Universidade de Teatro. Eu sou produtor. E não era imitação na época. Não sei se pintou uma ciumeira, se alguém foi assistir, porque a gente gosta. Mas a gente fez uma temporada, a segunda, a terceira, e nosso último espetáculo não foi com 5 pessoas, e depois chegou um grupo, foi com uma pessoa. Nós acabamos a Casa que Pingava Sangue para um espectador. Era o último dia de apresentação no Teatro Cultura, só foi aquela pessoa, e a gente falou, a gente vai fazer para você, mas na verdade é aquilo que você falou, a gente fez para a gente. Né? A gente estava se despedindo de um espetáculo. Mas o que eu quero dizer com isso? Agora fazem 3 meses que eu e a Paula, a Andressa, estamos aqui agora também administrando uma pizzaria. E o que eu descobri, depois de 50 anos fazendo teatro e não tendo estabilidade financeira, e não tendo 13º, não tendo férias, e achando que a gente é a classe que ninguém vai assistir, que os amigos não vão, que a família não vai, que é muito difícil. É tudo igual. Aqui na pizzaria, pouquíssimos amigos vieram nos ver. Dá para contar nos dedos de uma mão. Não, mentira, 2. Mas a gente tem centenas de conhecidos na cidade. Familiares não vieram até hoje aqui, assim como não iam no teatro. Eu achava, meu Deus, ninguém gosta de teatro. Por que a gente faz isso? Nem a família. Não. A gente, como ser humano, seja artista ou não,
a gente está acostumado a valorizar sempre aquilo que vem de fora, né? Por isso que é tão famoso o Festival de Teatro de Curitiba, que começou com as peças da Mostra Oficial, que vem as pessoas maravilhosas que produzem suas peças em São Paulo, no Rio, na Bahia, e vem para cá. E assim começou há 30 anos atrás, 20 e poucos anos, e aí naquele momento a gente teve uma chance de ser visto também. Que antes disso, até a década de 80, no começo, as pessoas iam a teatro no Paraná, em Curitiba. Até 78, 80, mas eu não peguei essa fase, era uma fase de ouro do teatro, porque tinha televisão local. Então a gente não precisa ficar triste em fazer arte, porque qualquer manifestação que a gente faça de trabalho é para agradar a gente e as pessoas que gostam do nosso trabalho. Não esperem de amigos, nem de críticos de teatro, que vão passar a mão na sua cabeça, porque não vão. Eu falo para quem está bem mais novo, né? Que eu já não tenho mais jeito, né? Depois não tem como a gente sair mais dessa. E a Vani continua tomando seu vinho branco dizendo que é água. É água. A água, caninha. Precisa, hoje eu não tomei muita água. Eu até me perdi aqui o que eu ia falar. É, cachaça é Vou tomar pesada. aqui. Do teatro. Do fazer. Essa é forte. Do fazer teatro, né? Porque teatro online não é teatro. Teatro é só lá, se tiver um palco, uma cortina vermelha. Tá. Mas o que é teatro? Não é o ato de interpretar uma história e contá-la para uma pessoa, para um público, para um receptor? Então, Exatamente. continua sendo, né? Interpretar. O teatro é isso. Eu ouvi uma coisa muito legal quando eu comecei a fazer teatro. Assim, na verdade, um pouquinho antes, eu tinha feito um curso adolescente, né? Fazer um curso de modelo. Então, começou, na verdade, num curso de modelo que eu fiz na Vision. Aí, dentro do curso de modelo, tinha Do Paulo matérias, Letier. assim, né? Tinha uma que era Não lembro desse nome. Eu tive aula com o Magno. O Magno que estava de sindicato. A aula que o Magno dava. Hoje o Magno tem uns 90 anos, é verdade. O Magno dava aula de etiqueta para Da área dele. E daí o que aconteceu? Aí eu conheci a Leia. Eu falo muito da Leia sempre. Leia Albuquerque. Tá ali no Barracão. Você conhece a Leia? A Leia dava uma aula dentro do curso de modelo que era interpretação, expressão corporal. Expressão corporal. E daí rolou lá no curso de modelo meio que uma aula de teatro. Eu lembro perfeitamente do exercício. Todo mundo deitava no chão, era algo para confiança, né, que a gente trabalhava. Tipo, brincar de bobinho. Uma pessoa aqui, uma ficava no meio e ficava tombando para os do lado irem segurando. E um outro exercício que eu lembro, todo mundo deitou no chão, um do ladinho do outro, assim. Daí vinha um e vinha rolando por cima de todos, até chegar no final da fila, e o outro vinha e tal. Eu acho que essa coisa de contato... Mas isso era com roupa ou sem roupa? Não, tudo com roupa. Tá. Não era tão radical. Não era teatro ainda. Não era teatro, não era putaria. Não era teatro ainda. Não. Então, isso, junto com a interpretação para a câmera que eu tive ali, mas eu acho que para mim, foram as aulas da Leia que me levaram para o teatro. Daí, um ano depois, eu caí num curso de interpretação para câmera e vídeo, que era da Regina Beraldi, e a Regina falou, bom, a gente gravou uns vídeos e tal, que também naquela época gravava e sabe Deus, né? E daí ela falou, eu tenho um texto escrito que é uma peça de teatro e eu quero montá-la e quero saber quem quer participar e parará, parará. E ela falou uma frase que eu nunca me esqueci, que foi o teatro é o pai da interpretação. Por isso vamos fazer teatro. E aí que eu comecei. Aí que surgiu a Profecia dos Anjos que eu entrei. E eu acho que é isso mesmo. O teatro é o pai da interpretação. A Andrea falou num depoimento, eu ia trazer os depoimentos hoje, esqueci. A Andrea falou, a atriz que vive em você não, né, se sobressai quando você está lendo. Porque a minha escola foi o teatro, né? Então, se eu tivesse só aprendido para câmera e vídeo, sei lá, ser professora para câmera e vídeo da aula online, eu ia ser bem mais contida, né? É que eu tô aqui, ó, eu fico aqui, ó, me segurando, porque eu sou descendente italiano, então eu quero, né?
Então eu achei essa frase muito bonita. O teatro é o pai da interpretação. E eu levo isso para a minha vida, porque é mesmo, para mim foi. Mas é verdade. Mas claro que é, o teatro é o pai da, né, a primeira manifestação artística que dizem, que era do tempo dos Homens da Pedra, representando a caverna, contando como fez a caça do animal, era tudo, né? Era teatro, mas o teatro é o pai da interpretação mesmo, o pai da... E com a palavra que depois foi ficando mais importante no teatro, né? Já era no clássico, e depois perdeu-se um pouco no teatro contemporâneo, a coisa... E hoje em dia mesclou-se as coisas boas do teatro clássico, que é a palavra, com o teatro contemporâneo, que é a coisa da experiência física, sensorial, de linguagem. E o teatro, não sei se ele é o pai ou é a mãe, mas a arte de interpretação é a arte que faz o ser humano continuar sobrevivendo, né, com ludicidade, com prazer em vida, porque se fosse sem a arte, sem o teatro, imagine como seria chato. E você falou a coisa da contação de história, porque você é uma contadora de histórias, não, você é uma atriz que virou uma contadora de histórias. É mais um dos seus talentos, né? Você é uma atriz que conta histórias. Eu sei que os contadores de história têm certas regras, como o pessoal de stand-up, também tinha no começo, depois tudo isso caiu por terra, porque também os atores de teatro começaram a fazer stand-up. E claro que os atores sem preconceito, tá, gente? Quem estiver escutando, for só contador de histórias, não tem como concorrer nem no stand-up, nem na contação de histórias com um ator ou uma atriz profissional. Porque nós, depois de décadas de experiência, como diz a Vani, ou até os atores com não tanta experiência, mas que tiveram uma formação de teatro, a gente consegue ter um melhor domínio da expressão, da palavra, do nosso corpo. A gente consegue contar uma história com mais emoção. Que às vezes, Vani, eu não conhecia muito esse universo da contação de história. Conheci através de algumas coisas que eu assisti em São Paulo, algumas coisas que eu vi online. E a primeira experiência que eu assisti foi aqui, né, no palco da pizza que vocês fizeram naquele dia. E eu sinto que é uma diferença gritante entre quem é atriz ou ator de teatro e quem não é. Quem é professor, quem é só contador de histórias, também é muito valoroso, porque a palavra, contar a história é uma coisa muito importante. Mas eu ainda acho que todos esses nichos, seja de stand-up, de contação de histórias, profissionalmente, olha só o cara querendo criar polêmica, eu acho que são para atores e atrizes, porque fica muito mais bonito, interpretado com os gestos que sejam italianos ou sejam contidos, mas uma pessoa que está interpretando com alguma técnica. Pode ser bobagem minha, pode ser uma defesa da nossa classe teatral, artística, né? Mas eu acho que o ator e a atriz, para esse tipo de trabalho, de levar histórias, nós temos sempre uma vantagem, né? A gente tem um treinamento antecipado, não sei a sua opinião sobre isso. Eu ia falar que eu vou agora defender o artista também, é um outro lado, mas que nem o Denison, ele que está fazendo a arte, né? E o Denison, ele é músico. E claro que eu conheço outras pessoas que trabalham com designer e tal, e fariam um trabalho tão competente quanto o dele. Só que o Denison, ele tem a pegada, assim, artística. Ele, mas A visão... a primeira roupa, a roupa que eu usei na primeira live foi a roupa da foto oficial do cartaz. Foi ideia do Denison. Ele falou, Vani, por que você não coloca a roupa? Aí ficar de figurino ia ficar legal. Claro que a ideia era até para todas, mas aí não segui. Então, sabe essa visão? E também, quando eu fiz aula de canto, eu lembro que a Índia, que foi minha professora, ela falou, a gente comentou até do Nero no momento, né? Que o Nero estava naquele momento de ser conhecido. Antes ninguém conhecia o Nero, né? E daí, foi aquela explosão. No momento que o Nero encheu o rabo de dinheiro. Foi. E daí a gente estava comentando sobre isso. O cantor, que é ator, ele consegue cantar e expressar a música de uma forma mais, não sei, verdadeira, sentimental, enfim. A gente estava comentando... Mais emocionada. Com certeza. Com certeza, meus cantores e cantoras preferidas são artistas. Não sei se são só atores. O Nero é ator, né? Um ator até bem bom, bem...
para cima do razoável e um cantor muito legal. Mas a maioria dos grupos que ficaram icônicos, pelo menos para mim, né, para mim, a gente está falando da nossa experiência aqui, são artistas ligados ao universo não só do músico, né? Por exemplo, Tangos e Tragédias, Nico Nikolaevski, vieram várias vezes para cá. Eram artistas completos, pessoas que têm alguma coisa a mais. Exatamente, você chamou um cara, como ele é músico, ele tem uma visão mais completa. Então, acho que isso vai agregando, pode ser isso mesmo. Eu acho que para contar histórias, já que você é uma contadora de histórias, também, eu acho que vai uma reflexão. Uma reflexão, não é uma crítica. Porque eu acho que todo mundo tem que fazer o que quiser de forma amadora ou profissional, mas não basta você querer contar uma história se você não dominar técnicas de contação de história, porque, né, de inflexão da voz, de expressões faciais, de até algum movimento do corpo, você tem que entender um pouco de iluminação, um pouco de música, porque tudo isso vai ajudar você a contar histórias ou fazer um teatro interessante. Por isso que a gente erra tanto no teatro amador quando a gente começa, porque a gente vem com aquela gana toda, mas não tem toda a experiência de ter experimentado outras coisas na arte. E isso vai só com o tempo, né? Fazer o quê? Eu queria ter só 28 anos e ter a experiência que eu tenho hoje. É, bem isso, não tem como ter tudo, né? Não dá, não dá. Ou você tem a gana da juventude, ou você tem a experiência, e daí você fica defendendo depois de 50 anos sua experiência. Que também é forma de egolatria. E o que eu acho legal é se a gente consegue, que eu tô um pouco até afastada do teatro, mas se a gente consegue juntar, né, essa velha guarda. Falei com o Humberto, até o Humberto, ele é estudante de teatro da PUC, ele tá acho que no 2º ano. Daí tenho trocado umas ideias com ele, assim, o que eles estão fazendo, o que eles estão pensando, né, para alinhar isso, né, para eles darem pra gente o que a gente precisa e a gente dá pra eles o que eles precisam também, né, que eu acho isso bem legal. É muito importante. Isso é muito importante. Nossa, eu acho que isso é que faz a mágica. Que horas são? Também não sei, porque... 9h07. Não, eu comentei até falar mais um pouquinho só, que eu comentei com o Roberto sobre a banca, né? Que eu achei bem louco a banca de sindicato. E até comentei com você, mas como que pode, Mauri? Eu fiz banca e eu tinha que ir lá, eu levei meu figurino. Bem que ninguém pediu, mas eu levei meu figurino, eu falei lá no teatro. Como que vai fazer banca aqui? Como é que... Né? Aí tinha aquelas pessoas ao vivo te olhando, né, e te julgando. Aquelas pessoas sentadas com a plaquinha na mão. Opa, peraí que a Mauri travou. Voltou? Opa, tá voltando? Voltou? Agora sim. Voltou. Voltou? Agora você... então. Então, o teatro, você interpretar, depois da pandemia ainda, a gente, né, que eu também faço parte da coordenação de estratégia da banca, dessa banca virtual, a gente já fez 2 nessa gestão, foi a primeira experiência aqui em Curitiba, no Paraná, apesar da diretoria antiga dizer que não, mas do formato que a gente fez foi a primeira experiência. A gente reuniu pessoas como a Silvia Monteiro, a Rosana Staves, o Fábio, que é professor de teatro e ator lá em Foz do Iguaçu, um monte de gente legal, para fazer a banca, mas o trabalho do ator, seja olhando para a câmera, ou seja olhando para os avaliadores ou para o público, vai ser a mesma. O que as pessoas tinham que entender na banca é que elas tinham que interpretar como se estivessem fazendo teatro, não como se estivessem fazendo televisão. Qual é a diferença? No teatro você pode olhar para a câmera. Na televisão e no cinema você não pode olhar para a câmera. Né? A não ser que você quebre a parede, como fazem alguns cineastas geniais, ou alguns até autores de televisão geniais, mas não é o usual, você tem que usar a 4ª parede. No teatro, a gente precisa disso, a não ser que seja um clássico montado, você tem a quebra da 4ª parede, no teatro era isso. Então não tem muita diferença, as pessoas do começo ficaram, realmente teve uma crítica, a classe, a velha guarda mesmo, que eu não sou da velha, não, eu sou da média guarda, a velha guarda. Começaram a falar o que a gente queria fazer com isso, por que o Sated ia fazer isso,
Isso era um abuso, como é que ia avaliar as pessoas pela câmera? E a gente falou, né? A gente falou, não, gente, a gente vai avaliar o trabalho do ator, independente. E eu acho genial, assim, eu gosto muito de fazer avaliação e tanto de trabalhar na câmera com linguagem de teatro. Eu e o Peter até divergimos disso, o Adriano Peter, de estratégia, porque ele acha que não, que a gente pode usar, avaliar o ator, e ele está certo nisso também, concordo com ele, o ator interpretando para a linguagem de televisão, de cinema, de comercial. A gente está abrindo para eles fazerem uma interpretação televisiva, ou de cinema, ou de vídeo, né? Porque a gente abriu. Mas eu forçava que gostaria da informação de ser feito teatro, que a gente quer ver sempre a pessoa olhando para a câmera, se consegue dominar. Mas foi muito legal, eu acho que funciona muito, Vani. Tanto que você está tendo essas experiências várias, né, tanto de live como de gravações de contos e de histórias, você viu no Como a Vida, que funciona muito. Eu acho que teatro é o pai, a mãe, é a alma de qualquer contação, de qualquer comunicação, né? A grande comunicação se dá através das nossas ferramentas, o teatro, eu acho, assim. Minha opinião, né? Opinião de um cara que não tem mais pra onde correr, então tem que defender o teatro. Mauri, deixa eu dar uma olhada aqui, se a gente consegue ver umas mensagens antes da gente fechar. Eu não consigo, né? Eu tenho que ficar aqui ou ali, você fazer as duas coisas junto. Mas Leia vamos lá, leia lá. Contar histórias com um ator-atriz traz uma emoção a mais. A Sandra Godinho. A Cláudia falou, vai ficar maravilhoso, eu acho que é da Casa que Pingava Sangue. Mais um encontro top, o Reinaldo. Paulo e Marília. O Amauri é uma graça, toda peça era um horror. A minha sogra, essa é a minha sogra, né? A Cláudia Andes também está falando, esse filme é um terror, encaixotando Helena. Eita! Virulento, o vírus violento do Guilherme Schwartz. Que largou Guilherme o teatro Schwartz. e jura que não lembra da peça. Aquela coisa de Ariana. Vamos. O vírus virulento, o vírus violento. Mas era ruim demais aquilo. Tem som chique austríaco. Jairo Rodrigues. A Andresa lembrou o nome do ator. Jairo. Da Casa Pingava Sangue era o Jairo Goulart. Ele era uma figura, ele parecia o Carlinho de Jesus do terror, porque ele era todo quebrado. Ele era um cara muito querido. Ele era adestrador de cães. Para ele viajar, ele tinha que levar o papelzinho, né? Porque ele não passava em lugar nenhum. Ele era todo cheio de pino, né? Ele era uma figura teatral. Tem muito, a Sandra falou, tem muito povo pedra por aí. Tem muito povo pedra. Tem muito povo pedra até no Brasil. Até em Curitiba. A terra do pão de mel. Tem muito. Alguém falou de mim aqui, ó. Parabéns, Vani. Você é uma grande contadora de histórias. É muito perspicaz. Foi lá para baixo. Perdi. Acho que foi a Marília que colocou, achei. É uma grande contadora de história, muito perspicaz, encaixa bem nesse dia difícil. Fugiu de novo. E daí aparece mensagem e foge. Com o que aconteceu com a Ucrânia, é isso mesmo. A gente está bem triste, por isso que eu pensei nessa história. Bom, também vi que na Turban entrou. Oi, Mara, Alain, Elisa, as contistas. Por falar em contistas, eu vou fechar com contistas aqui. Posso? Eu acho que é uma maravilha, né? Terminar com as contistas. Você quer mais alguma coisa, Dori? Eu quero saber a sua opinião sobre a linguagem neutra. Não, brincadeira, não quero não, porque isso aí dá muita polêmica. Vai dar briga por perder uns amigos. Não posso contar o que eu acho. Tem coisas que não precisa mais dar opinião sobre tudo, a gente vai aprendendo isso. E aliás, eu tenho não dado minha opinião para bastante coisa, sabe? Mas aí, porque eu quero também. Vai. Então, gente, lembrando então vocês, antes da gente fechar, esse é o projeto Quase,
Um Conto Várias Linguagens. Por favor, assistam os vídeos, assistam as lives, está no YouTube, está no Instagram. Os vídeos gravados estão disponíveis no canal. É só clicar lá, tchup, no link da bio, vai direto, não precisa fazer mais nada. Logo, logo o livro vai estar à disposição para vocês nas casas de leitura. Eu vou ver se eu consigo colocar a relação de todas as casas depois na sequência, tá? Então a gente vai fechar com... Eu recebi hoje, olha só que coincidência, hoje. Tcharam! É de uma amiga Iceberg. contista, da Tá de ponta Fernanda. cabeça. Sério? Tá de ponta cabeça. Aí, muito bem. Ah, tá bom. Não é, mas eu marquei aqui. Então, deixa eu ver aqui que eu marquei. Bom, cheguei e já li tudo. Tava de ponta cabeça ou não? Não, Não? Meu Deus. ele só tá ao contrário. Ele não tá de ponta cabeça, é mesmo. Que vergonha. Então, sabe o que eu queria falar para você, gente? Aproveitando que eu não tô ganhando nada com isso, mas como eu gosto de falar de livro, de literatura, e essa veio aqui a calhar, né? Porque eu recebi hoje. Gente, olha que bacana. É um livro de microcontos. Então, assim, eu tenho preguiça de ler. Fala isso, tá? Fala baixinho, não conta pra ninguém. Mas assim, não tenho tempo para ler, eu tenho preguiça e tal, ou tô desacostumada a ler, quero voltar a ler, não sei por onde. Olha essa dica, gente. São microcontos, tipo, aqui são vários, né? Ó, microcontos curtinhos e são, nossa, histórias muito legais. Então eu acho que para você pegar o gosto para a leitura de novo, então eu recomendo Microcontos. Esse é da Fernanda, é Gisele, o nome da outra contista que também lançou. Fernanda Calef Barbeta, essa e outra é Gisele Fiorini Bom. Eu não sou uma Gisele contista, Fiorini. mas conheço o trabalho. É incrível, esses microcontos são muito bem humorados. Muito legal. E assim, eu comecei a escrever microconto também, incentivada por Paula Giannini e essas moças aí contistas, sabe? Porque eu gostei tanto, eu também... Teve uma época, eu fiquei acho que umas 2 semanas, eu conseguia fazer todo dia, assim, foi bem legal. Depois relaxei, tô precisando ler de novo para me inspirar. Então eu vou terminar com um microconto da Fernanda. Coloco uma Íria Braga para a gente finalizar bem feliz. Não esqueçam também de acompanhar o trabalho da Íria. Perdi o... Tá aqui, Íria. Onde você está, Íria? Tá aqui. Acompanhem também o trabalho da Íria. Só colocar lá YouTube no... Uma última informação sobre a Íria. Primeiro espetáculo da Íria foi no Teatro Cultura, o primeiro show dela. Era uma moleca ainda. Maravilhosa ainda. Nossa amiga. Iniciamos É lá, você verdade. viu que agora estamos tudo aqui. Estamos tudo aqui. Então vamos de Fernanda, gente. Acho que esse microconto é bem legal para hoje. Tolerância é o nome. Cada um possuía uma religião diferente, mas brindavam juntos, pois a sede era a mesma. E mais um só, que era esse aqui, não era aquele aqui, que ele é muito legal também. Tiroteio. Eu espero que a gente possa ler muito isso desse assunto, tiroteio, na literatura, assim. Tiroteio. Passou bem na frente do tiroteio. E o marido precisou voltar o filme. Que a gente só possa ouvir histórias de tiroteios assim. Obrigada, gente. Obrigada, Mauri. Obrigado a Bora pra casa você. que Parabéns pingava pelo sangue. projeto. Bora Eu que para casa agradeço. que pingava sangue. Venham comer uma pizza no palco da pizza e acompanhem o maravilhoso trabalho da Vani Pampolin. O teu nome ainda na artística é Vani Pampolin? Pampolini. Vani Pampolini ainda, né? Não mudou, né? Então acompanhe a Vani Meu nome é Pampolini. Vanessa, não conta pra ninguém. Não, sim. Estou dizendo o nome artístico para te achar, né? Isso aí. E acompanhe o palco das histórias, todos os palcos do Amaury da Paula, que é maravilhoso. E realmente, gente, vão lá comer uma pizza de tomate seco com rúcula, que é mais incrível que eu já comi na minha vida de verdade. E eu tenho intolerância à lactose, mas vale a pena. Apareçam lá e prestigiem os amigos. Aproveite, venham antes que a gente transforme isso aqui num teatro. Vamos lá. Eu vou adorar. Obrigado. Obrigada, gente.
Essa é a Eu não sei primeira como é- faixa. Vou deixar na nossa faixa. Fala, Mauri. Eu não sei como sair, tá? Vou ficar aqui até você deletar. Eu fecho. Daí eu vou salvar agora. Tchau, gente. Obrigado. Assim vocês conseguem escutar o som, senão não. Pequenas mortes cotidianas. Melhor Editora livro 8,5, lançado. da Paula Gentil. Melhor livro lançado nos últimos anos. Caraminholas, coisas que vivi, minhas memórias dentro do chapéu. Trago cartolas, coisas de verão, minhas histórias, tiro meu chapéu para quem tem coração. Pra quem te de baixo cantando.